Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Psicóloga em Casa. Eu continuo fanhosa e peço a tua compreensão pelo meu tom de voz, mas efetivamente eu consigo alterar. No entanto, não podia deixar de gravar este vídeo. E hoje é um assunto mais sério, considerando os acontecimentos de ontem e a guerra na Europa, neste caso entre a Rússia e a Ucrânia. E tenho alguns pais a questionarem-me como explicar isto aos filhos. Até porque os meios de comunicação falam na guerra na Europa e há muitas crianças que ficam assustadas por isso, porque Europa somos nós, ok? Apesar de estarem neste momento apenas dois países envolvidos, que é a Ucrânia e a Rússia, e a guerra é entre esses dois países, a probabilidade de alastrar à Europa e fazer de nós parte da Europa é algo que assusta e é algo que tem vindo a ser divulgado nos meios de comunicação. Então, em primeiro lugar, é importante tu parares e pensares. Primeiro, o que é que tu sentes face a estes acontecimentos? Estás assustado como pai, como mãe? Estás apreensivo? Estás inseguro? O que é que tu sentes? É primeiro preciso parar e pensar antes de conversares com o teu filho, o que é que tu estás a sentir, porque a tua ansiedade, o teu medo, as tuas expectativas vão estar refletidas no teu discurso. E aqui é importante nós não alimentarmos o medo dos nossos filhos, não nos traz vantagem nenhuma neste momento alimentarmos medos, inseguranças e ansiedade. Duas coisas, portanto, aqui vai depender muito da idade da criança ou do adolescente. Em crianças mais pequenas, eles não têm bem noção do que é que significa a guerra. E se calhar o que é mais assustador são as imagens que passam na televisão e que mostram destruição e que mostram pessoas em sofrimento. E se calhar isso é o que poderá causar mais medo, porque é essa a imagem que eles vão ter da guerra. Mas guerra para eles é algo muito abstrato. Eles não conseguem perceber bem o que é que isso é. Portanto, a primeira coisa, se o teu, para já, deves aguardar que seja o teu filho a procurar a conversa. Ou se a conversa acontecer naturalmente, porque estão a ver notícias e naturalmente a conversa aparece na família, então deves abordar o assunto. Mas, acima de tudo, deves começar por questionar o teu filho o que é que ele já sabe, ok? Quais são as informações que tens? Quais são os teus conhecimentos? O que é que tu sabes sobre esse assunto? Imagina que o teu filho vem ter contigo e te diz assim: Mãe, pai, o que é uma guerra? O que é que está a acontecer na Ucrânia? Porquê é que estão todos com medo e porquê é que estão todos alarmados com esta situação? Então para e diz, ok, o que é que tu sabes? Tenta perceber qual é a informação que a criança tem, por duas razões. A primeira é para tentares perceber o grau de informação que a criança tem e segundo, para perceberes até que ponto essa informação está ou não distorcida, ok? E o objetivo é pegares nessa informação e clarificar, esclarecer com uma linguagem adequada à idade da criança e esclarecer. Não precisas de acrescentar muito à informação que a criança tem. Isto é, baseia-te nos seus conhecimentos, não alimentes a ideia da guerra e o que é que pode ou não pode acontecer. Isso são achismos e não vamos alimentar, não vamos basear esta conversa no medo, ok? Esse é o primeiro ponto. Portanto, perceberes qual é a informação que a criança tem, perguntares-lhe o que é que tu já sabes e pegares nessa informação e desmistificares alguns conceitos e tentar esclarecer algumas coisas. Segundo, dizeres à criança claramente que, ok, é uma guerra. Esta guerra, neste momento, é só entre dois países. E que tem a ver com um contexto histórico e essa história não é a nossa história, ok? Não é a história da Europa, é a história de dois países que têm ali pontos em comum no passado e por isso há este conflito que já se arrasta de acordo com a história e nós não fazemos parte dessa história. Por isso, a probabilidade de neste momento sermos atacados é reduzida, muito reduzida. Portanto, aliás, é nula praticamente, porque nós só vamos entrar em guerra se outros países da Europa forem para o conflito, ok? Para já estamos seguros. E é esta a ideia que tu tens que transmitir. Para já estamos seguros e não sabemos. A criança pode perguntar, mas nós vamos no futuro entrar em guerra? Não sabemos, ok? Tu não podes dizer que sim, nem podes dizer que não. Não sabemos, mas para já estamos seguros, a probabilidade neste momento é reduzida e vamos acreditar que os senhores que mandam, ok, pela via diplomática, vão conseguir conversar e chegar a um acordo e encontrar soluções que vão ajudar a resolver o assunto, porque os conflitos
e isto é um conflito, uma guerra é um conflito, os conflitos resolvem-se conversando. E vamos acreditar que os senhores que mandam nos diferentes países e que estão à frente para nos governar vão ter a capacidade de resolver este assunto, que é complexo, é um conflito grave, mas é um conflito que é possível de resolver pelo diálogo. Vamos aguardar e ver. Até lá, não te preocupes porque estamos seguros. Aqui, em Portugal, a probabilidade de sermos atacados é muito, muito reduzida ou quase nula, porque nós não somos um país, não temos uma história comum, considerando que os motivos são históricos, nós não fazemos parte dessa história e, portanto, neste momento estamos seguros. Também é importante que as crianças consigam ativar a compaixão, mas não de uma forma dolorosa. O que é que eu quero dizer com isto? É óbvio que aquelas imagens causam dor e sofrimento. E é bom que a criança perceba que noutras partes do mundo há pessoas em sofrimento, ok? Isto é apelar ao sentimento de solidariedade, ao sentimento de compaixão e empatia. E estamos a cultivar a empatia nos nossos filhos. Mas é importante que eles não se deixem afogar nesse sofrimento das outras pessoas e que isso venha a alimentar o medo de acontecer com eles, ok? Depois, responde, sobretudo em crianças mais pequenas, mas também nos mais velhos, responde só de acordo com as perguntas que a criança te faz. Isto é, para além de perguntares qual é a informação que a criança tem, que foi a primeira coisa que eu disse para tu fazeres, para perceberes qual é a informação que tem, pergunta-lhe quais são as tuas dúvidas, o que é que tu queres saber exatamente. E responde só a essas perguntas. Porquê? Porque a criança, sendo guerra algo que a criança ainda não viveu, portanto nas crianças mais velhas conseguem, através de imagens, aquilo que já viram nos desenhos animados, em filmes, o que quer que seja, mas na realidade é algo abstrato. É algo que nunca foi vivenciado por elas. Então elas não sabem o que é guerra. E o conhecimento delas e a curiosidade delas, ou os medos delas, vão ser... portanto, ela só te vai fazer as perguntas de acordo com aquilo que ela é capaz de compreender, ok? Aquilo que a mente dela alcança. Por isso, as tuas respostas ou as tuas abordagens devem ser só de acordo com as perguntas que a criança te faz. Responde apenas a isso e restringe a tua informação a isso, que é para não alimentares muito mais. Depois, muito importante, é finalizares esta conversa. Primeiro, portanto, que informação é que a criança sabe e pegares nessa informação, desmistificares e esclareceres. Pede à criança para te fazer as perguntas, pergunta-lhe o que é que ela quer saber exatamente e responde apenas a essas perguntas. Em relação à questão emocional, alimenta um sentimento de esperança no futuro. Neste momento, Portugal não está em guerra, não há uma forte probabilidade de Portugal ir para a guerra, neste momento não há essa indicação, então nós vamos viver a nossa vida, vamos continuar a nossa rotina, porque essa rotina vai nos dar segurança, ok? Sobretudo à criança, e vamos continuar a ir à escola, vamos continuar a fazer os trabalhos de casa, temos o hotel, a vida continua. Portanto, aqui em Portugal esta guerra está longe ainda, ok? Não nos afeta. Afeta às pessoas que têm que tomar decisões, mas a nós, o cidadão comum, ainda não afeta as nossas vidas. E, portanto, nós vamos continuar a nossa vida, vamos continuar a nossa rotina e essa rotina dá-nos segurança e vamos acreditar, vamos alimentar a esperança de que se vai resolver pela via diplomática e não vai ser um problema para nós. Não sendo um problema para nós, vamos manter a fé, vamos manter a esperança num futuro, numa projeção de futuro positiva, não é? Portanto, de forma a que não haja medo. Portanto, aqui é eliminar o medo e apostar na esperança, na ideia de que as coisas se vão resolver pela via do diálogo, pela via diplomática, e dizer isso à criança, que a probabilidade é reduzida e, portanto, nós vamos continuar a viver a nossa vida, porque é o que nós temos neste momento. E vamos focar a criança no presente e no nosso presente agora. Não é no presente da Ucrânia, porque nós não estamos lá neste momento. Graças a Deus, ok? Portanto, não vamos anular o problema, não vamos descurar o problema, mas também não vamos alimentar o sentimento de medo e de insegurança nos nossos filhos, porque neste momento a guerra não é um problema de Portugal na vida dos portugueses, ok? Poderá ser, é algo que está na agenda política de Portugal, mas não está, como está em todos os países da Europa, mas não está nas nossas vidas presentes. Então não vamos alimentar esse medo. É importante
Ajudar a criança a ser um cidadão atento, alerta, sim, dentro da capacidade de compreensão dela, mas sem alarmismo, sem medo e com foco na esperança e num futuro positivo, ok? Porque é o que nós temos neste momento. Neste momento não há razões para alarme, aqui em Portugal, ok? E esta é a ideia que eu acho que tens que transmitir ao teu filho. E lembra-te, portanto, pergunta primeiro o que é que ele sabe. Não ponhas sementes a germinar na cabeça deles, pega naquilo que já lá está e descodifica, desmistifica e esclarece. Elimina o medo, elimina os achismos, ok? Pega naquilo que nós neste momento temos. E o que nós neste momento temos é os decisores políticos estão a ver as possibilidades para que isto não descambe e neste momento ainda não descambou. Portanto, para Portugal, nós continuamos a viver a nossa vida um dia de cada vez, na rotina, com foco no presente, porque é agora que nós temos que agir. E vamos continuar a viver o agora, construindo um futuro de esperança, projetando um futuro de condições que nós vamos conseguir alcançar, de objetivos que nós vamos conseguir alcançar, ok? Obrigada por estares desse lado e até amanhã.